pela busca da glória de Deus. Pois bem, então vamos lá. Eu estava por esses dias mexendo, na internet, e eu comecei a ver que um monte de postagem do Superman beijando a Mulher Maravilha. Eu digo, o que é isso, gente? Que todo mundo está postando o Superman beijando a Mulher Maravilha? Será que todo mundo resolveu gostar de quadrinhos? E eu disse, não. Mas quando eu vi padres, quando eu vi sites católicos postando isso também, eu digo, não, deve ter alguma coisa. Ninguém vai estar postando Superman beijando Mulher Maravilha à toa. Deve ter algum significado. E eu fui procurar. E o que é que estava acontecendo? Um jogador de voleibol do Minas Futebol Clube, do Minas Tênis Clube, jogador de voleibol, ele saiu agora, estão criando um quadrinho em que o filho do Superman é gay, o filho do Clark Kent é bissexual. E aí esse jogador de futebol, de voleibol, ele diz de uma maneira muito respeitosa até, ele diz assim, é só um desenho, não é nada demais. Sim, vai nessa, que vai ver onde vamos parar. Isto é, ele fez uma crítica, dizendo que aquilo era inadequado, isto é, de apresentar um herói do quadrinho como bissexual, beijando um outro rapaz, porque as crianças vão ter acesso a esses quadrinhos, e isso vai influenciar negativamente. Mas ele faz apenas essa observação, vai nessa, que vai ver onde vamos parar. Nossa, quando ele isso escreveu lá na sua rede social, os grandes patrocinadores, jogadores, indústrias de informação, redes de informação, começam a criticar o pecado mortal que esse jogador de vôlei fez. Ele criticou aquela postura incriticável, que você pode criticar tudo. Você pode criticar a Igreja Católica e não tem problema. Você pode criticar os católicos e os protestantes, não tem problema. Você pode criticar Deus, você pode dizer que Jesus Cristo é gay e não tem problema, Aquele programa de comédia, de humor, que apresentou Jesus Cristo como gay, nossa, não, é a liberdade do humor. Uma escola de samba que apresenta Jesus Cristo sendo pisoteado e apanhando do diabo, não tem problema. Criticar os santos e faltar com respeito aos santos católicos, à Virgem Maria, não tem problema. Mas criticar, ter uma opinião contrária de uma postura homossexual, isso é pecado e é um crime inafiançável. E aí o jogador teve o contrato cancelado, sendo cancelado nas mídias sociais. Por quê? Porque ele criticou um quadrinho, ele criticou um desenho lá no quadrinho, dizendo que aquilo não era adequado. Percebe aqui, meus santos? O mundo enlouqueceu. Isto é, você pode criticar e falar mal das coisas mais sagradas, mas você não pode criticar a opinião daqueles que detêm o poder da comunicação. É uma ditadura da opinião, é uma criminalização da opinião, porque se você não pensar como eles, você será tratado como criminoso e será cancelado, não apenas dos meios de comunicação, mas será cancelado. Vão lutar até para tirar o seu emprego, para tirar o seu pão, para que você morra, porque você ousou criticar aquela opinião. As pessoas não têm mais liberdade de criticar. Que há 10 anos isso eu já falava, chegará o tempo, e nós já estamos aqui no Brasil, bem próximos, no mundo, isso já está acontecendo, em que para educar os nossos filhos, segundo a fé cristã, nós precisaremos ser tidos pelo mundo como criminosos. Isso já está acontecendo.
em países como a Suécia, a Holanda, em que pais estão o quê? Fugindo e se refugiando, se escondendo da vida social para que eles possam educar os seus filhos na fé cristã católica. Por quê? Porque ensinar ao menino, ensinar àquela criança o evangelho é tido como uma deturpação da sua consciência, que quando você ensina aquele menino que Deus é um só e que Deus deixou uma religião no mundo, logo é óbvio que por causa de Deus, não por causa de nós, existe uma religião melhor do que as outras, e só existe uma religião salvífica. Ora, se eu digo então que só existe uma religião verdadeira e eu ensino isso ao meu filho, eu estou ensinando, segundo o mundo lá fora, eu estou ensinando o meu filho a ser intransigente, a ser fundamentalista, porque o que eu devo ensinar ao meu filho é o quê? Que todas as religiões são boas, que o que importa é ter uma religião. Mas um pai católico, ele não pode ensinar isso, porque isso é contrário à sua fé. Mas quando isso aqui no nosso país, por exemplo, se tornar crime, ensinar a um menino: olhe, meu filho, você é menino, você vai crescer como menino, e se você tiver vocação ao matrimônio, futuramente você vai se casar com uma menina, porque menino com menino é errado, é mal, é pecado. Menina com menina, menina querer se casar com menina é errado, é mal, é pecado. Ora, você vai estar criando o quê? Um homofóbico. Você está deturpando a consciência daquela criança. E pais começam a perder a guarda dos seus filhos, simplesmente porque eles não podem mais educar os seus filhos na moral cristã, na fé católica. Então, meus santos, imagine quando isso chegar ao nosso país, e chegará. O que é que você vai dizer? Ah, padre, mas se eu ensinar isso, eu vou perder a guarda dos meus filhos, então é melhor eu não dizer isso. Meu santinho, minha santinha, você vai ter que encontrar um meio de se afastar das garras desse sistema, para que você possa educar o seu filho na fé cristã, mesmo que você tenha que perder a segurança e as benesses da sociedade, o conforto que a vida social possa oferecer. Nós estamos nos aproximando do tempo aqui no nosso país, em que para viver a nossa fé, nós mais do que nunca precisaremos, quase que de uma maneira literal, renunciar ao mundo e tudo aquilo que ele pode nos proporcionar.